Gente, nós vamos falar de um assunto muito sério agora aqui no Santa Receita. E eu tô ao vivo, são 16 horas e 36 minutos. Você vai acender um cigarro? Espera um pouco. Acende não, ouça primeiro aqui. Existem mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. E esse número caiu bastante, hein? O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano no mundo, sendo 7 milhões de mortes diretas e 1 milhão de não fumantes que morrem porque estão expostos ao fumo de forma passiva. Os números em nosso país são chocantes. 428 brasileiros morrem por dia, quase 500. Por causa do tabagismo. Hoje existem muitos tipos de cigarro, né? Nos Estados Unidos, desde agosto, 26 pessoas morreram e 1.299 foram diagnosticadas com doenças por causa do cigarro eletrônico, que dizem que é melhor. No Brasil, a venda dele é proibida, mas é lógico, sempre tem um jeitinho brasileiro de se conseguir as coisas. E muitos estão fumando, achando que é muito melhor do que o cigarro normal que você compra, né? Agora, será que existe algum cigarro que seja saudável ou menos prejudicial à saúde? Nós vamos buscar para participar do nosso programa o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço. Aqui nós temos alguns, mas ainda existem os de sabores, né? Tem cigarro de menta, tem cigarro de cereja, tem cigarro de cravo, não é? Tem cigarro de tudo. Aqui, ó, o cigarro normal, tem cigarrinho de palha, de fumo de corda, fumo de rolo, tem cigarro... Esse é o eletrônico? Esse é o cigarro eletrônico, esse e esse, né? Que é os cigarros mais conhecidos. Na verdade, as pessoas estão trocando a forma de fumar, né? Tem cachimbo. Tem um cachimbo. Tem charuto, não tem aqui, mas tem, né? Esse daqui também é uma essência que você coloca o sabor no cigarro. E aqui o narguilé, que também é uma forma de fumar. E dividir ainda. Isso, dividir. Qual que é a grande jogada da indústria do cigarro, né? Eles estão tentando mudar a cabeça das pessoas. Aí eu fumo cigarro normal, faz mal, então eu vou oferecer um cigarro que é dito menos maléfico e as pessoas vão começar a fumar pensando que não faz mal. Inclusive tem grandes empresas do cigarro, reconhecidas mundialmente, que estão mudando o ramo. Por quê? O cigarro eletrônico tem muito mais gente começando a fumar. Nos Estados Unidos, 60% dos jovens, eles começam a fumar o cigarro eletrônico, né? Então aqui vale a pena dar uma mostrada. Vamos mostrar como funciona. Olha como que é esse cigarro, né? Então imagina, às vezes o jovem entende que realmente não faz mal, porque parece um produto, aqueles pendrive, um isqueiro, né? Aqui dentro dessa região tem o líquido que eles chamam de juice, como se fosse o suco, e aí eu posso escolher sabor Nutella, sabor baunilha, sabor menta, e a fumaça que sai, realmente a fumaça, ela é menos irritativa para quem está fora. O cheiro é mais confortável, só que faz muito mal. Faz. É pior do que o outro cigarro até? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, mas é difícil. Por quê? O outro cigarro a gente sabe que existe há mais de 200 anos. O cigarro eletrônico, 5 anos que todo mundo está fumando. Então, é pouco tempo para dizer se faz mal. Assim como você falou no início do programa, tem muita gente que está morrendo porque está fumando cigarro eletrônico. Esse também é um cigarro eletrônico, mas esse também é tão diferente, né? Esse é uma outra geração, né? Então, quando liga, aparece uma tela totalmente de LED, que você pode mudar a temperatura, e aqui você coloca esse líquido dentro. Então, você compra o líquido da cor que... É nicotina? Tem nicotina. E aí é muito interessante que às vezes as pessoas falam, mas não faz mal. E aqui mesmo a indústria que esse líquido é fabricado, esse aqui na Califórnia, fala que este líquido pode causar câncer, pode causar dependência e pode causar doenças respiratórias. Não faz mal, só isso? E aqui no próprio rótulo já fala, né? Agora, a verdade seja dita, né? Depois que se implantou no país leis, né, de não poder fumar em alguns locais, isso melhorou um pouco, né? Diminuiu um pouquinho, a gente nota. Com certeza. Porque antigamente até em avião era difícil você viajar, porque se você não gostava de cigarro, o avião todo fumava. Depois, metade pode fumar, metade não pode. Adianta. Quem está fumando na metade que pode fumar, está indo para metade que não pode. O Brasil, reconhecidamente, ele é um país que ganhou a luta contra o cigarro. Tem muita gente que está parando. E depois as fotos estão
tristes na embalagem e tudo. Mas eles estão fugindo um pouco disso, como você falou, doutor, porque agora existe cigarro que você prepara em casa. Então, automaticamente, o raciocínio da pessoa esse não vai fazer mal, esse é artesanal, eu que preparo. Ó, a indústria vende... de tabaco vende o fumo separadinho, o papelzinho separadinho, uma maquininha, você coloca, encaixa e faz o seu cigarrinho. E você faz artesanalmente. Artesanalmente. Né? Uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção, que quando eu falo esse dado, assusta. Esse aqui é o narguilé, ou narguilé, dependendo da região. 1 hora fumada do narguilé, ele equivale em quantidade de fumaça a 100 cigarros. Porque a pessoa tem que tragar mais forte. Quando ela traga, geralmente ela fica mais tempo segurando essa fumaça e a fumaça do ambiente, porque fica soltando a fumaça. Sem falar que quando a pessoa fuma narguilé, ela fuma em roda, né? Então ela vai puxar aqui, passa para o amigo do lado, para o amigo. Isso aumenta o risco de transmissão de doenças como hepatite A, herpes. Mesmo com essa ponteira? Mesmo com a ponteira. Então faz mal também. Então mães, não comprem para presente de Natal narguilé para o filho. Porque normalmente compram. Às vezes compra, o filho quer presente de Natal. Narguilé é como se fosse uma droga que vai colocar ele junto com os amiguinhos, mas não. Isso aqui faz mal, aumenta o risco de bronquite, de asma. Eu trato vários pacientes que começaram a usar o narguilé e começaram a ter doença respiratória. Agora, é engraçado porque eu tenho lembrança, meu pai fumou muito, tanto é que morreu em decorrência de cigarro, né? E parou de fumar aos 80 anos, mas aos 80 começou a fumar aos 9 no interior e fumava cigarro de palha. E eu vejo hoje jovens fazendo o próprio cigarrinho. Eu lembro, quando era pequena, ele fazendo lá, cortava o fumo, né, de rolo, fumo de corda, ia lá, fazia o cigarrinho de palha. E hoje eu vejo muitos jovens fazendo isso. O que é? Estamos voltando ao passado, doutor? Estão voltando ao passado. Vale alguma coisa que o fumo seja de rolo, fumo de corda, do que o fumo que as indústrias de tabaco colocam dentro do cigarro? Eu brinco que toda forma de fumar faz mal. O único cigarro que não faz mal é aquele cigarrinho de chocolate da nossa época, né? Aquilo não faz mal, pode engordar, mas para o pulmão não faz mal. Então, quando eu troco, né, com a intenção de esse produto é um produto químico, isso aqui não, isso aqui é do ambiente, é um tabaco com menos aditivos, eu posso passar a falsa impressão de que faz menos mal, mas faz tão mal quanto esse cigarro. Quer dizer, não adianta nada também. Não adianta nada trocar um pelo outro. A vantagem é que quem fuma geralmente o cigarro de palha não fuma 20, 30 cigarros de palha, porque ele fuma um pouquinho, para de fumar, fuma um pouquinho, para de fumar. Então um cigarro de palha pode durar praticamente meio dia. Então é por isso que talvez possa fazer menos mal. Mas se eu fumar 20 desse, vai fazer mal do mesmo jeito. Então existe relação existe relação no número de cigarros que se fuma? Isso. Quanto mais tempo você fuma, quanto mais quantidade de cigarro você fuma, você está mais exposto aos malefícios, aumenta o risco das doenças respiratórias. A gente chama isso de anos-maço. Vou dar um exemplo, eu fumo um maço por 10 anos, eu tenho uma carga tabágica de 10 anos maço. E assim que a gente vê a probabilidade da doença. E se essa pessoa, 10 anos maço, começa a maço nenhum, quanto tempo vai levar para recuperar um pouco da saúde que perdeu? O risco para doenças respiratórias como câncer de pulmão pode demorar até 15 anos para limpar. Só que quando você para de fumar, no primeiro dia sem cigarro, você já diminui o risco de infarto pela metade. Então, sempre é hora de parar, e se você parar de fumar, não vai pensar daqui em 15 anos. Não, você já vai diminuir a pressão, você vai diminuir o risco cardíaco, risco de arritmia, então sempre é hora de parar de fumar. O cigarro interfere na circulação? Sim, o cigarro, como todos, tanto eletrônico quanto cigarro normal, ele aumenta o risco protrombótico. Então aumenta o risco de ter trombose na perna, trombose cerebral, que é o AVC. Ele deixa o sangue mais viscoso, também aumentando o risco de infarto. Então ele mexe totalmente nessa parte da circulação. Quantos veneninhos tem no cigarro? Esse cigarro aqui tem mais de 4.700 substâncias. E é muito legal que todo mundo acha que o que faz mal disso aqui é nicotina. Então eu tenho um cigarro que tem 7 miligramas de nicotina, eu vou comprar um de 1 miligrama de nicotina e vou chamar de light. Só que as outras 4.750 substâncias está igual. Então light, só tem light refrigerante. Cigarro, não existe light. Você vai continuar
com os mesmos malefícios. Eu vou dar uma saidinha e já volto e quero te convidar para participar desse bate-papo. Tem alguma pergunta, uma curiosidade sobre cigarro? Você fuma? O que está acontecendo aí na tua casa, em qualquer lugar do Brasil? Manda pergunta para mim. É 12, tô ao vivo, 16h46. 12 99713 2622. E eu quero que o doutor responda assim que eu voltar. Como age a fumaça do cigarro dentro do nosso organismo? Combinado? E nós vamos mostrar, inclusive, um pulmão limpinho e um pulmão de quem fuma com o doutor, pra gente saber, então, como a fumaça age, doutor, dentro do organismo da pessoa. E age de forma diferente em crianças que, às vezes, são fumantes passivos também? Sim. Então, a fumaça, ela traz células inflamatórias para dentro do pulmão. E ela também age dentro de uma enzima que ela ajuda a destruir algumas substâncias que eu tenho dentro do alvéolo. Resumindo, eu inflamo o pulmão, eu tenho o pulmão mais inflamado e tenho uma destruição da musculatura lisa do pulmão. Então, essas duas junções vai dar uma destruição no alvéolo. Por isso que quem fuma geralmente tem uma destruição do pulmão e ele fica mais preto, porque eu troco o material do pulmão por ar e a radiografia... Mostrar as fotos. Tem uma foto aqui que mostra bem a parte do pulmão. Né? Ali. Então, né, do lado, lógico, para mim aqui, olhando do lado direito, é um pulmão saudável, que ele fica rosa, né? E do lado esquerdo eu tenho um pulmão que está totalmente comprometido pelo cigarro. A gente chama de enfisema pulmonar. Eu tenho uma troca da musculatura normal do pulmão por ar e é por isso que fica preto. Então, quando o paciente vê que o pulmão está preto no raio-x, é um sinal de alarme que a doença é grave. O que é enfisema? Enfisema é um passo para um problema muito mais sério. O enfisema nada mais é do que uma destruição do parênquima do pulmão. A gente chama esse termo de enfisema, que geralmente é irreversível. Irreversível? Irreversível. Se eu paro de fumar, o enfisema mantém. Se eu continuo fumando, vai aumentar o enfisema. Até a ponto de dar falta de ar, de ter que usar oxigênio, né? Nossa, que triste, né? E aí, vamos às perguntas, então, do nosso público, por favor, que já deu até medo de olhar esse pulmão. É a Cristina, tá num lugar bonito, cachoeira, não combina com cigarro, será que ela fuma? Olá, boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Pra você, Cristina. Por favor, gostaria de saber se o fumo de mascar, que é comercializado, esquecemos desse, em latinhas com aroma, também é prejudicial à saúde. Meu filho masca o dia todo. Eu fico desesperada em vê-lo com aquilo na boca. Ela é de Pedreira, São Paulo. Ótima pergunta, né? Eu fiz a faculdade no Mato Grosso do Sul e o pessoal, eles não falavam mascava, nacava muito cigarro, muito fumo. Então eu falo que troca o lugar do malefício. Se eu fumo um cigarro com esse tabaco, eu vou fazer mal para o pulmão por conta da minha fumaça. Se eu coloco na boca, aumenta a irritação na boca. Então aumenta o risco de câncer de boca, de câncer de cabeça e pescoço, aumenta o risco de afta, aumenta o risco de doença fúngica na boca. Então realmente faz mal. E lembrando que algum desses fumos, inclusive, contém nicotina. Então a pessoa fica viciada. Em vez de ficar viciada pelo ato de fumar, vai ter viciado de mascar. Porque o que vicia é a nicotina. É a nicotina, é a substância que vicia. Então vai cair na minha corrente sanguínea porque eu vou engolir um pouco desse fumo e eu vou ficar viciado, vai mascar o dia inteiro. O que é o INA? Na verdade não tem essa separação. Não tem? Não, a nicotina é uma substância que eu tenho no meu organismo. Porque que nem o IT, a gente sabe que é... A inflamação. Inflamação. O INA não tem? Porque tem cocaína, nicotina... Não, é coincidência o nome. É coincidência? Tá. A nicotina, mas vicia tanto vicia. quanto? A nicotina, todo mundo tem receptor da nicotina. Só que quem não fuma não tem ativado. Aí se eu fumo, eu libero substâncias que dão prazer. Então por isso que quem fuma fala, nossa, eu fumo, eu fico tão bem. Ou eu tô depressivo, eu fumo, eu fico alegre. Eu tô ansiosa, eu fumo, eu fico menos ansiosa. É como se fosse um efeito de um antidepressivo, um antiansiolítico. Pena que faz mal. Mas com preço, né, muito caro. Pena que faz mal. Então converse com teu filho, viu, Cristina? Porque boca, né? Ai, meu Deus. E aí hoje em dia tem, viu? Tem mais facilidades para parar com isso, com o vício do cigarro pela nicotina, né? Com certeza, mais que Encore chiclete. em São Paulo, por exemplo, é referência nisso nos trabalhos que são feitos e que realmente ajuda. Você faz lá, é de graça, faz um tratamento para poder parar mesmo de fumar. Ou troca pelo chiclete, que é mais gostoso, né? Vamos lá, Paula, boa tarde. Tive trombose, embolia pulmonar e estou em tratamento. Já voltei a fumar. Posso ter outra embolia pulmonar? Ô, Paula, ela é de Taboão da Serra. Teve tudo isso, mas não largou danada. Vai lá no Encore. Vai, Paula. Paula. Meu Deus. Um conselho, pare de fumar.
o cigarro ele aumenta em 5 vezes o risco de ter trombose. Quando você tem uma trombose e fuma, aí você aumenta em 50% a chance de uma nova trombose. Então, infelizmente, se você tem um fator de risco, que é o cigarro, e continua fumando, o risco de ter uma nova trombose é grande. Pare de fumar e viva feliz. A trombose pela circulação. Pela circulação. O cigarro ele aumenta aqueles agentes para dar a coagulação no sangue, deixa o sangue mais grosso e, consequentemente, aumenta o risco dessa trombose. E a embolia pulmonar é uma doença muito grave. Muito grave. É a terceira doença cardiovascular que mais mata. A primeira é o infarto, a segunda é o AVC, a terceira é uma embolia. Que bom que você está aqui para digitar essa mensagem para nós, porque a maioria das pessoas não tem essa chance que ela teve. Nossa, caramba, Paula, tem que parar de fumar urgente. Não brinca não, viu? Se quiser continuar vivendo, né? Então, Paula, se cuida. Vamos à próxima. Paula também, Paula Lacerda. Olá, pessoal. Uma pessoa da minha família deixou de fumar há 10 anos, mas o pulmão dela apresenta uma mancha. Doutora, essa mancha tem relação com o tempo de fumo? É de Camaçari, Bahia, ela. Um beijo pra você, Paula, também. Obrigado pela pergunta, Paula. Então, assim, realmente pode ter relação. Eu não estou vendo o exame, mas pode ter relação. Lembra que a Clau perguntou? Depois que eu paro de fumar, eu posso ter até 15 anos para diminuir o risco do efeito do cigarro causar manchas, causar câncer. Então, pode ter alguma relação, sim. Tem que, lógico, procurar um médico especialista para avaliar isso, né? Uhum. Qual a sua mensagem final, doutora, então, para as pessoas que estão em casa assistindo o programa em relação a tudo isso que nós falamos, os cigarros que nós falamos e aqueles que nós não citamos também, porque é muito cigarro por aí. Pessoal, se você está fumando e está pensando em parar de fumar para fumar novas terapias de cigarro, como cigarro eletrônico, não faça isso. Não existe nenhuma forma de fumar que é segura. Você, infelizmente, vai trocar um vício pelo outro. E eu sempre falo que quem está fumando essas novas formas de fumar, que são os cigarros eletrônicos, você está sendo uma cobaia. Porque você está fumando 2, 3 anos e ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, essa pergunta, faz mais mal ou menos mal, eu só vou poder responder daqui 10 a 15 anos. Então, não fume. Faça atividade física, coma bem, durma bem, que você vai ter uma vida feliz e longa.